Celebração é com Ele mesmo, festa é com Ele. Creio que Deus tem uma palavra maravilhosa para nós hoje, que assim que sempre como tem usado Ele, creio que Deus vai continuar falando. Isso então o negócio é forte, né? Virou projetista, irmão, tá vendo? Amém? Estenda suas mãos, irmãos, em nome de Jesus. Deus, aqui está a vida do pastor Flávio. Nós agradecemos ao Senhor, porque tem sido um homem fiel a essa casa, esse ministério, juntamente com a sua casa e sua família. E nós estamos aqui para receber a tua palavra e o teu alimento, Pai. Fala conosco através da vida do teu filho, Pai. Desvazia ele dele mesmo, Deus. Faz aquilo que tu queres, Pai, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha a camisa dele, não vou nem falar nada. Sim, meu pastor, é uma benção, viu? Por esse preço, né, pastor? Amém? Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite a todos, nossos irmãos que nos acompanham pela live. Uma boa noite a todos. Falei para o pastor Ney, trouxe até caderno, que não é costume, né? Se convertir. Geralmente, o homem que vem da Assembleia de Deus, ele pega um texto ali e deixa Deus levar, né? Só que Deus também tem nos feito coisas diferentes na nossa vida, tem nos levado a uma fase nova na nossa vida. Quando a gente vê aquela passagem de Eclesiastes que tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e quando ele vai falando dos tempos, a gente entende também que chega um tempo na nossa vida que Deus vai mudando a forma que Deus quer nos usar. Deus, ele tem pessoas que Deus quer alcançar, que tem que ser diferente. Então Deus nos muda, Deus nos molda, Deus nos transforma. E eu tenho sentido isso na minha vida, na minha casa. E eu tenho dado legalidade para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer na minha vida, mudar a forma que a gente prega, a forma que a gente se conduz. E eu tenho certeza que é bênção. Essa semana é o mês de celebração, e quando o pastor Ney nos convidou para estar ministrando a palavra hoje, eu confesso para os irmãos que eu fui buscar vários temas de celebração na Bíblia, e o que mais tem na Bíblia é temas de celebração, motivos para festejar, motivos para se alegrar, motivos para você celebrar, para você compartilhar desse momento de festa. Só que eu vi também na Bíblia que quando Deus nos leva a celebrar algo, é porque a gente passou por algumas situações, ou porque a gente recebeu algo, ou porque a gente viveu um momento difícil e chegou o momento de a gente olhar para aquele momento de prova, de dificuldade, e agora celebrar, porque nós passamos por aquele momento. E eu fui buscar em Deus uma palavra, e o Senhor me deu um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Está registrado no livro de 2 Reis. Esse livro de Reis me persegue, irmãos. Falei para minha esposa, é algo incrível. Ontem eu meditando em Lucas, meditando nos evangelhos, e Deus me levou nesse texto, no capítulo 4 do 2º livro de Reis. Nós vamos falar um pouco sobre a história de uma mulher que ela viveu uma celebração no final, mas que ela teve que ver a mudança acontecer dentro da sua casa, dentro do seu lar, para que ela pudesse ter motivos para celebrar. A história dessa mulher talvez vai falar com alguns de nós aqui nessa noite, porque vai falar de algo que aconteceu com a sua família, com os seus filhos, porque nós estamos vivendo hoje tempos em que a família de Jesus Cristo, ela tem sido alvos de ataque do diabo. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras atacar a sua família, seus filhos, o teu casamento, o teu relacionamento, o teu convívio familiar, para que ele possa desestruturar a tua vida, a ponto de que você perca aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas Deus nessa noite tem uma palavra para nós, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, uma palavra de confiança que nos dá, aleluia, alegria em entender que dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, existe um Deus que rege todas as coisas, que não é o inimigo que vai ditar o fim daquilo que vai acontecer na tua vida,
ou vai julgar pelo momento que você está vivendo, mas existe um Deus que determina a bênção sobre a nossa vida. Você queria assim? Diga amém. O texto diz assim, olha: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam o vaso, e ela enchia. Eles traziam os vasos, e quem enchia? Ela enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quando a gente olha para dentro desse texto, a Bíblia mostra que a situação dessa mulher, o relato do que ela está vivendo, ou o que ela vai passar, começa com alguém batendo na porta dela. Uma mensagem, um mensageiro, uma pessoa chega na porta dela para cobrar uma dívida, talvez que ela não estava nem sabendo que existia. E a Bíblia fala que quando esse credor ele vem na casa dessa mulher, ele vem num único objetivo: receber aquilo que a sua família devia para ele. E quando ele vem buscar aquilo que a família devia, que o seu marido devia quando estava vivo, a Bíblia diz que ele vai direcionando a palavra para os filhos dela, porque o interesse do inimigo era levar os filhos para servir de escravo, para poder pagar a dívida que o marido dela tinha deixado. E o interessante nessa palavra é que quando ele vem falar, a Bíblia não diz que ele leva, a Bíblia diz que ele dá um recado: olha, tal dia eu volto e vou buscar os teus filhos para pagar a dívida do teu marido e eles servirem como escravo. Só que a palavra de Deus diz que quando essa mulher ela recebe essa notícia, ela não vai em qualquer lugar, ela não vai se lamentar, ela não vai murmurar, ela não vai em outro lugar. A Bíblia diz que ela vai na direção da casa de um homem de Deus, porque ela sabia que a situação que ela estava vivendo, o vizinho não podia resolver, o pai dela talvez não poderia resolver, os amigos não poderiam resolver, mas existia alguém na cidade que poderia dar uma direção para aquele momento de dificuldade a qual aquela mulher estava vivendo. A Bíblia diz que ela vai na casa do profeta Eliseu, e quando ela chega na casa do profeta Eliseu, ela vai e conta tudo que estava se passando com a vida dela, com a família dela, com os filhos dela. E ela fala assim: olha, profeta, você sabe que meu marido, quando estava vivo, ele era um homem de Deus, ele era um homem que ajudava na obra, ele era um homem incansável na obra de Deus, mas ele morreu, e agora ele me deixou uma dívida, e os credores querem levar os meus filhos. Irmãos, quando fala em filhos, está falando de posteridade, está falando de herança, está falando de legado. O inimigo, quando vem na vida dessa mulher, ele não quer levar somente os seus filhos, ele quer apagar a história dela, ele quer levar a posteridade dela, ele quer levar aquilo que ela tem de maior valor, que é os seus filhos. E a Bíblia diz que ela recorre ao profeta Eliseu, e ela abre o seu coração, e Eliseu ele libera uma palavra para ela, dizendo assim: olha, o que me declara hoje, o que você tem na sua casa? Engraçado é que o profeta Eliseu, ele não questiona o que ela está vivendo, ou entra numa conversa com ela do problema que ela está passando. Ele vai direto e fala assim: olha, me declara hoje o que você tem dentro da sua casa. E ela, movida talvez pelo desespero, fala assim: olha, na minha casa eu não tenho nada.
E aí ela lembra, se não, uma botija com um pouco de azeite dentro. Queridos, quando a gente medita nessa palavra, a gente vê como Deus é bom na nossa vida e como o crente, ainda que fraco, ainda que com dificuldade, ainda que passando por sofrimento, ele tem ainda alguma coisa dentro dele ou dentro da sua casa que Deus pode usar poderosamente. Talvez você entrou aqui nessa noite mais ou menos com a situação dessa mulher. Olha, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por um momento de aflição, dentro da minha casa está tudo bagunçado, olha, eu não consigo ter alegria dentro da minha casa, eu estou vivendo momentos de dificuldade financeira, dificuldade espiritual, olha, na minha casa não há alegria, não há paz, na minha casa não há a presença de Deus, mas Deus está dizendo para você, existe alguma coisa lá, aleluia, que eu quero usar para transformar a tua família, em nome de Jesus, aleluia. Eliseu fala assim, olha, tu tem o quê? Eu tenho um pouco de azeite. E é interessante, pastor, que quando Eliseu ele vai e pergunta para ela, me declara, ele está falando assim, expõe para fora, me declara, me revela aquilo que tu tem dentro da casa que você talvez não tenha dado importância. Aquilo que talvez que você esqueceu que está lá, me declara hoje, porque até agora você veio e só falou daquilo que pode acontecer com teus filhos. Olha, você até agora só me falou o que você está vivendo, mas espera aí, eu não quero saber o que você está passando, eu não quero saber o que foram lá na tua casa fazer para levar os teus filhos, eu quero saber o que você tem em casa, porque aquilo que os inimigos foram fazer na tua casa não vai definir o teu futuro, não vai definir o que vai acontecer na tua família, mas o que você tem dentro da tua casa vai definir a mudança da tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o inimigo tenha lançado setas na tua vida dizendo, olha, a tua família não vai chegar em lugar nenhum, os teus filhos vão morrer na droga, as tuas filhas vão ficar na prostituição. Talvez o inimigo tenha soprado dizendo assim, olha, não vai ter mudança. Talvez você olhe o cenário da tua vida, você fala assim, eu não vejo mudança. Deus está dizendo assim, tem algo dentro da tua casa, aleluia, que eu vou tomar para mim, vou transformar, eu vou transbordar, e através do que eu tenho lá para fazer dentro da tua casa, aquele pouquinho de força, aquele pouquinho de fé, que você acha que não serve para nada, é ali que vai acontecer o milagre na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos celebrar no final dessa mensagem, porque essa mulher celebrou, mas antes Deus quis fazer alguns tratamentos dentro daquela casa. Deus quis fazer algo diferente na vida daquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que quando Eliseu ele dá uma direção, e é interessante isso, quando a gente vai buscar direção no lugar certo. Irmão João falou aqui sobre Pedro e João, que foram ao templo, à porta formosa, onde tinha um paralítico ali, precisando, querendo dinheiro, mas ele encontrou dois crentes pentecostal que não tinha dinheiro, mas tinha cheio do Espírito Santo, tinha presença de Deus. E a vida daquele homem mudou não por causa do dinheiro, mas por causa daquilo que Pedro carregava. E o que Pedro carregava? A presença do Todo-Poderoso na vida dele. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus tem para fazer em outras vidas, aleluia, não depende daquilo que você tem, ou do que as pessoas que te conhecem sabem que você tem, depende daquilo que você carrega aqui dentro, que se chama Jesus de Nazaré, a presença do Deus vivo. E eu observo que, por que tem muita gente sofrendo hoje, Flávio? O Flávio é o homem que tem o nome mais bonito na igreja, é esse homem aqui, ó, o Flávio. Por que tem muita gente sofrendo hoje, pastor? Com tantas coisas, porque quando passa pela dificuldade, passa pelo sofrimento, vai procurar ajuda, pastor Rafael, em pessoas que não podem ajudar, em pessoas que vão até te ouvir, mas depois vão jogar no telão toda a tua miséria, toda a tua mazela, todo o teu sofrimento, e não vão poder fazer nada para você. Só que nesse texto, essa mulher sabia que o problema dela não era qualquer pessoa que poderia resolver. Ela precisava de uma direção de um homem de Deus, de alguém que estava conectado com Deus, de alguém que tinha experiência com Deus, de alguém que vivia uma vida com Deus. Aleluia. E quem era esse homem? O profeta Eliseu.
E quando ela declara para ele, olha, eu tenho um pouco de azeite, aí o profeta fala assim, então minha filha, o que você tem é suficiente para o milagre acontecer na tua casa. Tu vai fazer o seguinte, olha, tu vai pegar vasos emprestados. E ela fala assim, olha, não vai pegar poucos vasos, você vai pegar muitos vasos. Vai pedir para todos os teus vizinhos bastante vaso. E depois você leva para dentro da tua casa com os teus filhos e fecha a porta da tua casa. Aleluia. E é interessante que quando eu fui meditar nessa palavra, olha que interessante, ele fala para ela assim, olha, pede vasos emprestados, porque o profeta já sabia que dentro da casa dela, ela tinha declarado que eu tenho uma botija e um pouco de azeite. Então o profeta falou, porque o milagre que você precisa, só aquilo talvez não dê. Mas o que tem dentro daquela botija é suficiente para transbordar e o milagre acontecer. Mas você vai precisar de vasos, muitos vasos, para que o milagre seja abundante. E aí ele fala assim, olha, vai nos teus vizinhos. Tu imagina só agora, aquela mulher chega no vizinho da direita e fala assim, olha, me presta um vaso. Se fosse nos dias de hoje, ou na minha vida, ou talvez na sua vida, você perguntasse, mas peraí, para que você quer vaso? E aí ela pega um vaso emprestado e vai na casa do outro vizinho, dá para você emprestar um vaso? E aí alguém emprestou para ela, ela foi na casa de outro, e assim a Bíblia diz que ela foi fazendo e foi levando vasos para a casa dela. Imagina, irmãos, a confusão na mente dos vizinhos. Se fosse hoje alguém, talvez pegasse pastor Ney, pastor Flávio foi lá pedir vaso emprestado para o senhor? Foi, ele pediu para mim também. Pediu para a Sara também, caramba, pediu para o Flávio o vaso, pediu para o Gé. Mas peraí, o que ele quer fazer com tanto vaso dentro da casa dele? Imagina a curiosidade das vizinhanças em saber por que ela queria fazer com tanto vaso dentro da casa dela. Eu aprendi uma coisa nessa palavra, pastor, que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, Deus vai mexer com toda a vizinhança do lado aonde você mora. Aleluia, Deus vai te fazer conhecido, Deus vai fazer com que a tua casa seja o centro das atenções, porque Deus quer fazer algo extraordinário, Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida, e pessoas vão ser alcançadas por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia diz que ela vai, pega um vaso aqui, um vaso ali, outro vaso lá, e vai levando para dentro de casa. E quando ela não tem mais aonde pegar, porque eu entendo que ela foi em todos os lugares possíveis para pegar esses vasos e levar para dentro de casa, porque o profeta liberou uma palavra dizendo, pega muitos e não poucos. A Bíblia não fala a quantidade, mas o que ela levou foi suficiente para que o milagre acontecesse. Quando ela entra dentro da casa dela, a Bíblia diz assim, olha, entra dentro da tua casa e fecha a tua porta. Fecha a porta sobre os teus filhos, porque porta fechada, casa simboliza lugar de intimidade, lugar de segurança, lugar de proteção. E porta aberta, todo mundo que passa na rua vê o que está acontecendo dentro da tua casa. Muitas vezes os vizinhos comentam por aquilo que eles veem na tua casa. Muitas vezes o nome do Senhor é escarnecido por aquilo que eles ouvem de dentro da tua casa. Muitas vezes o nome do Senhor, ele não é glorificado na vizinhança por causa daquilo que ele olha dentro da tua casa. É gritaria, muitas vezes é contenda, é dissensões, muitas vezes coisas que eram para glorificar o nome do Senhor, agora faz com que o nome do Senhor seja escarnecido. As pessoas olham e falam assim, eu querer ser crente como essa pessoa, olha como é que é a casa dela. Só que essa mulher mostra a Bíblia que ela tinha um bom relacionamento com a vizinhança, porque senão ela não tinha conseguido tanto vasos emprestado. E quando ela leva para dentro, a Bíblia diz que ela fecha a porta. E quando ela fecha a porta para o mundo, ela abre a porta para Deus agir na vida dela. Irmãos, pega essa, que essa é de Deus para a tua vida. Quando você fecha a porta da tua casa para o mundo, para as coisas que vêm de fora, você abre uma porta em direção ao céu para Deus fazer um milagre na tua vida.
Porque a Bíblia diz assim lá em Apocalipse, o próprio Jesus falou assim: olha, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele estava do lado de fora, dá para entender. E ele fala assim: olha, se você abrir essa porta, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus está falando assim: olha, meu filho, abre a porta hoje, porque a ceia quem vai levar sou eu. Jesus está falando assim: olha, eu vou entrar e vou cear contigo. Que nem o pastor Rafael quando está pregando. Eu vou entrar e vou cear contigo. Jesus está falando: você só precisa abrir a porta. Você tem aberto a porta para tanta gente. Você tem aberto a porta para tantas coisas entrar dentro da tua casa. Hoje você talvez esteja sofrendo coisas que um dia você confiou a pessoas lá atrás. Segredos que você confiou a pessoas que você achou que ia te ajudar. Você abriu a porta para tanta gente que você pensou que ia te ajudar. E você sofreu, e hoje você tem pagado o preço dessa confiança que você lançou lá atrás. Mas Deus está dizendo assim: olha, abre a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Deus está falando assim: olha, eu vou te levar a um relacionamento diferente. Eu vou te levar a viver coisas novas comigo, porque eu quero cear contigo. Eu quero participar da tua mesa. Eu quero ser o teu confidente. Eu quero ser o teu amigo, aleluia. Eu quero ser participante das tuas aflições, porque eu sei, aleluia, como ajudar a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por lado de fora, talvez, nesse texto de Reis, talvez existia uma multidão querendo saber o que estava acontecendo do lado de dentro. E aí, irmãos, eu vejo que o milagre só aconteceu, ou só se iniciou, quando ela abriu a porta para Deus trabalhar dentro da casa dela. A família hoje, irmãos, eu digo a família em geral do povo de Deus, nós estamos sofrendo ataques, nós estamos sofrendo muitos ataques. A gente fala do Covid-19, isso daí é só um reflexo do que vai acontecer na terra, porque os dias são maus. A Bíblia fala isso. E não adianta você mascarar: amanhã vai melhorar. Para o crente, a gente vive como se fosse o último dia todos os dias. Porque nós não vivemos aqui na terra, não aceitamos Jesus para ficar rico, ou para ficar bem de vida, ou para viver uma vida regalada, não. Jesus falou assim: olha, assim como Jesus morreu, nós estamos mortos também, nós somos crucificados com Ele, e com Ele nós ressurgiremos naquele grande dia. Nós sofremos aflições, é por isso que a Bíblia diz assim: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O Covid só veio mostrar aquilo que está acontecendo na terra, mas é na pandemia que Deus tem mostrado a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Porque nesses momentos onde as pessoas estão depressivas, onde as pessoas estão passando por um momento de síndrome do pânico, pessoas estão desesperadas com o dia da manhã, nós estamos celebrando algo que é maior, que é superior. Nós estamos celebrando algo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sabe por quê? Porque nós vivemos na contramão do mundo, queridos. Nós vivemos na contramão de tudo aquilo que está acontecendo. O crente, ele não está baseado naquilo que o mundo está fazendo ou falando, ou o mundo está proporcionando para você. Nós vivemos aquilo que Deus determina para a gente viver. Milagres estão acontecendo, pessoas estão celebrando saúde, vida, emprego, em meio à pandemia, em meio ao sofrimento, porque nós temos um Deus que olha para dentro da nossa casa, olha para a nossa vida e fala assim: olha, se você não consegue, eu te faço conseguir. Se você não consegue chegar, sou eu que faço você chegar até lá, porque eu te amo, porque eu te conheço, porque do ventre da tua mãe eu te conheci. Olha, eu te dei as nações por profeta. Não tem a ver contigo, tem a ver comigo. O Senhor está dizendo para nós nessa noite. Não tinha a ver com o problema dessa mulher, pastor, porque o texto começa a dizer que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, o texto está dizendo que existia muitas mulheres com situações talvez pior do que aquela. Aleluia. E por que essa mulher se destacou e nós estamos falando dela hoje?
Não é pela situação que ela estava vivendo, mas é pela direção que ela foi buscar. Talvez as outras mulheres buscou ajuda, pastor Rafael, em outros lugares. Essa mulher não, ela foi na casa do pastor Eliseu, ela foi na casa do profeta dizendo: olha, profeta, a minha situação está assim, olha, eu estou passando por problemas, eu estou com dificuldade, os meus filhos estão para ser levados, eu não sei o que fazer, mas olha, eu vim aqui porque eu sei que aqui tem homem de Deus. Aleluia. Queridos, às vezes a igreja Projeto de Deus nos constrange, pelo amor que os irmãos têm por nós, assim, a alegria. Eu vejo, a gente chega na igreja, os irmãos abraçam e tudo, a gente vê essa alegria, essa comunhão. Eu estava falando ali falando pro Fernandinho, né, esses dias, faz um tempo já, eu falei para ele assim: Fernando, aqui a igreja, o que é interessante é o amor dos irmãos. Até no grupo de homens, que eu costumo dizer dos varões, né, a gente apanha, mas está todo mundo sorrindo. Os camaradas tratam a gente, né, trata com a nossa vida, trata com a nossa família. As mensagens chacoalham a gente no grupo de homens, e às vezes você sai até marcado, mas você está sorrindo. Por quê? Porque as pessoas estão cuidando da gente. A gente tem que valorizar isso, porque lá atrás nós não tínhamos esse cuidado e hoje nós temos, e isso não mata, isso edifica, isso restaura, isso faz você crescer, faz você ficar crente, faz você ter uma direção, porque nós temos líderes que podem ajudar você. Eliseu aqui, ele era um grande líder, e essa mulher sabia que ali tinha homem de Deus. Sabe por que a tua situação não muda? Porque você não ouve o que o seu pastor tem falado para você. Sabe por que você não conseguiu ainda mudar de vida? Porque você não ouve a direção que o teu líder, que está conectado com Deus, está te dando uma direção e você está seguindo o caminho oposto. Aí você sofre e você quer colocar culpa em tantas pessoas, mas Deus está dizendo assim: ó, olha para você. Eu vi uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele falou assim: olha, talvez a ovelha mais difícil, ou a pessoa mais difícil que você tenha que lidar, é aquela que você olha no espelho. Ou seja, sou eu mesmo, irmãos. A Bíblia diz de que se queixa o homem, ele se queixa, Flavinho, dos seus próprios pecados. Nunca vai existir erro em Deus, o erro vai ser sempre em nós, porque Deus, ele é sempre perfeito. Aí a Bíblia diz que essa mulher, quando ela entra para dentro da casa dela, olha só que interessante, o que ela precisava estava na onde? Dentro da casa dela. O que ela tinha? Um pouco de azeite. Quem é que tinha um pouco de azeite? Era a mulher. Então quem tinha nas mãos a unção e quem tinha na mão o azeite era ela. A Bíblia diz o quê? Que ela precisou dos vasos, ela trouxe para dentro da casa. E agora os filhos vão trabalhar em prol do milagre. Diga para o seu irmão: teus filhos, a tua família vão trabalhar em prol desse milagre que vai acontecer na tua casa. Quem era para ser vendido era os filhos. Só que agora Deus falou assim: não, irmãos, o diabo está pensando que vai levar teu filho escravizado para droga, para prostituição. O diabo está dizendo que ele vai morrer lá na cocaína, na droga, no ponto de tráfico. Vai não. Eu vou usar eles, aleluia. O milagre que vai acontecer na tua vida, eu vou usar os teus filhos. E a Bíblia garante o que eu estou dizendo, porque a Bíblia fala que o filho dela ia trazendo o vaso, e quem é que enchia o vaso? Era a mulher, porque a legalidade estava na mão da mulher, a autoridade estava na mão da viúva, o marido já tinha ido embora, e se o marido morreu, quem era a coluna daquela casa era aquela mulher. O que ela precisava fazer? Ela precisava se posicionar diante de Deus para que o milagre acontecesse. O filho ia ser vendido. O que eu vou fazer? Vou reclamar, vou lamentar, vou chorar, vou murmurar de Deus, vou abandonar a igreja como todo mundo faz. Tem pessoas que Deus dá um emprego e ele, por gratidão, olha assim, obrigado, mas agora eu não te quero mais não, estou indo embora da igreja, porque agora com esse dinheiro eu vou fazer aquilo que eu não podia fazer. Tem pessoa que tem um briguinha no casamento: não vou mais para a igreja. Espera aí, cadê o testemunho? Cadê as coisas que você contava? Vou embora, não quero mais saber. Ei, querido, aquela mulher falou assim: olha, filho, traz um vaso para mim. E o filho vinha e ela
enchia. Aí aquele que estava cheio, ela colocava à parte. Traz outro filho. Aí viu o outro filho, vem mãe, enche aqui. E ela enchia, ia colocando à parte. Queridos, deixa eu te falar algo que Deus colocou no meu coração aqui. Eu vou fechar isso aqui porque é Deus que conduz essa noite, o tratamento comigo e contigo nessa noite. Se você abrir o teu coração, irmãos, pode ter certeza, você vai ter testemunho para contar ainda essa semana do que Deus vai fazer na tua casa. Porque eu sei que Deus me levou a essa palavra, porque não era o que eu queria pregar, mas eu sei o que Deus ministrou no meu coração. E essa mensagem começa primeiro na minha vida e depois ela transborda na sua também. Porque o tratamento vem de cima para o altar e depois do altar ele vai até você. Então essa mensagem é para nós também. Aleluia. Deus está falando assim para você: olha, aquele pouco de azeite que ainda tem na tua vida, esse pouco de oração que você ainda tem, esse pouco de jejum, esse pouco de palavra de Deus, esse pouquinho que você tem, porque você não ora mais, você não se consagra mais, você não busca como você buscava, você não tem mais aquela intimidade que você tinha, parece que você perdeu, mas ainda tem um pouco aí. Aleluia, é nesse pouco que eu quero usar nessa noite. Aí Deus está falando para mim assim: olha, chama o teu filho, porque esse pouco que tem na tua vida ainda vai ser derramado em outras vidas nessa noite. O que tem dentro da tua vida, aquilo que você despreza, aquilo que você acha que não tem valor, aquilo que você acha que é pouco demais para fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei pregar, olha, eu não sei cuidar. Não, você tem alguma coisa dentro de você. Você não é parasita espiritual, você é filho de Deus. Você não é mais criatura, você é filho, você tem um pai, aleluia. E esse pai, ele é amoroso, ele é ciumento, ele é protetor, ele cuida. Louvado seja o nome do Senhor. A prova disso é o livro de Êxodo, se não me engano, no capítulo 12 ou capítulo 14, quando a Bíblia fala assim, no capítulo 19, quando Deus fala para Moisés, fala para o povo: olha, santifica hoje, irmão João, e santifica amanhã, porque no terceiro dia eu vou fazer coisas grandiosas, pastora Sara, no meio de vocês. Deus falou assim: olha, se consagra hoje e amanhã. Deus não falou assim: olha, se consagra o mês inteiro, se consagra hoje e se consagra amanhã, porque eu já determinei uma data no céu. No terceiro dia eu vou descer sobre vocês e eu vou fazer coisas grandiosas no meio de vocês. Parece que eu vejo a empolgação de Deus falando para Moisés: olha, Moisés, é só 2 dias que eles vão ter que se abster de algumas coisas. Olha, 2 dias que eles vão santificar, que eles vão lavar suas vestes, 2 dias que eles vão se afastar do pecado, 2 dias que eles vão se relacionar comigo, porque no terceiro dia, olha, quando o terceiro dia chegar, eu vou descer do céu e eu vou fazer coisas grandes no meio deles. Deus falou. Aí tu pergunta para mim: está consagrando, pastor? Está esperando Deus chegar, mas de qualquer jeito? Ou você está cumprindo o que Deus falou? Se consagra hoje, santifica hoje e santifica amanhã, porque no terceiro dia eu vou descer. E aí a Bíblia diz que Moisés, ele fala para o povo, e o povo fala: vamos obedecer. Só que aí Deus, ele queria viver um relacionamento com o povo que ele tinha com Moisés. Deus falou assim: Moisés, olha, eu vou falar com você face a face, e as pessoas vão ouvir eu falando contigo, as pessoas vão ouvir a nossa conversa, Moisés. Nós vamos falar de coisas de intimidade que nós temos, eu e você, e as pessoas vão ouvir, porque eu vou me revelar a elas. O que o povo escolhe? Ô Moisés, olha, esse Deus, ele chegando, é relâmpago no monte, é trovão, é trovoada, é o monte fumegando. Peraí, Moisés, olha, fala tu comigo, fala tu conosco, mas não deixa a gente ouvir a voz de Deus para que a gente não morra. Fala você comigo. Oh, irmãos, isso é o reflexo de muitos crentes nessa última hora.
Muitas pessoas procurando palavra de homens, revelações, pulando de uma igreja para outra, procurando revelação, sendo que a maior revelação está aqui, ó, aleluia, na palavra de Deus, é onde tem a maior revelação. Deus está falando assim, olha, eu quero me relacionar, e o povo está dizendo, não, Moisés, fala tu comigo. Eu quero ouvir a palavra do homem, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Para você ouvir a palavra de Deus não é de qualquer maneira. Você tem que se consagrar, você tem que se afastar do pecado, você tem que renunciar muitas coisas dentro da tua vida para você ouvir a voz de Deus. E Deus quer se relacionar conosco. E o que nós temos buscado para viver esse relacionamento? Quando essa mulher, ela pega os seus filhos, há muitos vasos dentro da casa dela. E aqui eu quero fazer um comparativo. Eu quero fazer uma aplicação dentro dessa palavra. Vamos supor que esses vasos, pastor, são pessoas que estão aqui nessa noite. Vamos supor que o cenário aqui é o cenário da casa da mulher. Vamos imaginar que a mulher está aqui, o seu filho está aqui, e vocês e eu somos o vaso vazio, que precisamos ser cheio do azeite da presença de Deus. Vamos imaginar que essa mulher, o pouco que ela tem, aleluia, e que o profeta falou assim, olha, quando os vasos estiver lá dentro, você derrama sobre eles. Talvez tem pessoas aqui nessa noite, nessa condição, você está vazio, você não ora mais, você não se alegra mais na presença de Deus, para vir para a igreja, alguém teve que te impulsionar, porque a tua coragem quase fez você desistir de vir aqui hoje. Talvez alguém falou assim, eu vou lá para a igreja hoje, mas nada muda na minha casa. Nós estamos como esse vaso vazio. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, tem alguém aqui, e esse alguém se chama Espírito Santo do Senhor, aleluia, que ele tenha o azeite que você precisa para transbordar, aleluia, o teu vaso vazio nessa noite. Existe um Jesus nessa igreja, aleluia, que tem suficiente para derramar na minha vida, para derramar na vida do Vander, para derramar na vida do Fernando, na vida do pastor Ney, na vida do Naldo. O que Deus tem para derramar, aleluia, ele tem suficiente para fazer em toda a nossa vida. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Ela vai enchendo e vai colocando a parte, e de repente ela grita, pastora Sara, traz mais um, filho. E aí ele fala assim, não, mãe, acabou os vasos, porque quem entrou aqui hoje vazio, está todo mundo cheio, aleluia, eu não consigo mais ver nenhum vaso vazio, não tem ninguém mais faltando nada, olha, está tudo cheio. Tem certeza, filho? Está tudo cheio, pai, mãe. E agora, o que eu vou fazer, se os vasos estão cheios? Para onde eu fui quando eu pedi uma direção do meu problema? Na casa do profeta. Um milagre aconteceu na minha vida. Agora eu vou na casa de quem para agradecer, para celebrar e para pegar a direção do que fazer com aqueles vasos cheios? Aonde eu vou? Eu vou comemorar lá na praça, no McDonald's? Eu vou comemorar na pizzaria, na churrascaria? Oh, isso é legal. Não, eu vou buscar a direção daquele, aleluia, que falou assim, olha, vai na tua casa, pega vaso emprestado, pega os teus filhos, põe tudo para dentro de casa, porque a porta que você está fechando para o mundo hoje, você está abrindo para Deus ter legalidade na tua casa, e hoje o milagre vai acontecer na tua vida e no meio da tua família, aleluia. A Bíblia diz que ela vai até o profeta. Aí o profeta falou, está cheio? Está todo cheio, pastor. E o que eu faço agora? Agora você vende uma parte, paga a tua dívida, e agora vai viver do resto. Irmão, você já imaginou que resto que foi esse? Fica imaginando comigo. Porque o profeta falou, vive do resto. Se essa mulher viveu 100 anos, porque naquela época o povo vivia com força, né? Imagina se essa mulher viveu 100 anos, pastor Rafael. Imagina a força, a prosperidade, o valor que esse azeite trouxe para a vida dela. Imagina, ela viveu do resto toda a sua vida, e os seus filhos só do que sobrou do azeite. Irmãos, eu vou até, imagina que o que sobrou
Para imaginar, a Bíblia não diz, mas a nossa mente voa quando a gente prega a palavra de Deus. Imagina que o que sobrou para ela seja só aquele pouquinho que ela já tinha. Você já parou para imaginar isso? Aleluia. Você já parou para imaginar que talvez todos aqueles vasos ela vendeu, pagou a dívida, e o que sobrou para ela foi justamente o que ela começou quando ela foi atrás de ajuda na casa do profeta Eliseu? Sabe o que Deus fala no meu coração, irmãos? Que aquilo que Deus derramou no teu coração, isso nunca vai acabar. Aquilo que Deus derramou na tua vida, esse azeite, essa alegria, essa paz, ela nunca vai acabar. Não é o momento que tu está passando, não é a dificuldade que você está vivendo, não é o vale que você está atravessando que vai apagar isso que está dentro de você. Aleluia. Você tem azeite dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem algo que é maior, que é grandioso, você tem o amigo verdadeiro dentro de você, que é aquele que quando você está lavando a sua louça, você coloca um louvor, e você de uma maneira inexplicável, você já começa a chorar, você já começa a sentir a presença de Deus, porque o que está dentro de você se move, te abraça e te acalenta e te diz assim: olha, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, meu filho, aleluia. O meu marido me abandonou, meu pai foi embora, olha, as pessoas não me entendem, eu não tenho como conviver no meu trabalho mais pela dificuldade, mas Deus está dizendo assim: olha, filha, esse momento é nosso, esse momento é meu e seu, aleluia. Deus está dizendo: Cíntia, esse momento é nosso, aleluia, esse momento é teu e do Espírito Santo, e ninguém pode apagar isso. Danilão, Deus está falando assim: olha, não importa, é pouco, mas você tem, aleluia, não acabou, não foi tirado de você. Sabe por quê? Porque quem, aleluia, faz essa chama arder de novo é o próprio Jesus na tua vida, aleluia, o Espírito Santo do Senhor. Tem momento na nossa vida que a gente fala assim: pastor, eu vou largar tudo, não é verdade? Tem momento que você quer desistir daquilo que você está vivendo, porque você olha e muitas vezes você esquece do que você tem, do que você adquiriu, do que Deus deu para você. Mas quando você fecha a porta, irmãos, para o mundo, e que você abre a porta para Deus entrar na tua intimidade, da tua casa, dos teus filhos, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ter um rumo diferente. Pastor, é assim? Não, irmãos, isso é relacionamento. Relacionamento, ele não é adquirido da noite para o dia. Relacionamento requer confiança. Você conhece, daqui a pouco você vai se abrindo um pouco, você vai conhecendo a outra parte, e você vai cedendo daqui, você vai cedendo dali. Daqui a pouco não tem mais barreira, há uma intimidade. A Bíblia diz assim: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou a quem o Filho ou o Pai quiser revelar. Essa intimidade de Pai e Filho não é só Deus e Jesus, não. Essa intimidade, esse relacionamento, ele engloba a minha vida e a tua vida, porque Jesus nos chamou para ser filho, Deus não nos chamou para ser servo. Nós éramos servo de alguém, nós éramos servo do pecado, nós éramos servo de alguma coisa, mas quando nós entendemos o nosso estado de pecado, o nosso estado de necessidade de Deus, quando nós entregamos a nossa vida, é por isso que eu falo, eu não concordo em falar assim: olha, eu aceitei Jesus. Não, eu não aceitei Jesus, porque a Bíblia diz assim: olha, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi e te nomeei, aleluia. Não tinha nada a ver com você, mas eu olhei para você lá caído, abandonado, e eu falei: nossa, eu quero ele, olha, eu acredito nele, tem algo dentro dele, aleluia, que eu vou usar, e muitas vidas vão se converter ao Evangelho. O pastor Ney falou aqui, irmãos, eu era um homem tribuloso, misericórdia, tribuloso de maré desci, como diz o outro. Eu aprontei tudo quanto é lugar, irmãos. Eu aprontei aqui, fugi para o interior. Chegou no interior, aprontei, os caras queriam me matar lá também, fugi de novo para cá. Até que chega o momento que tu vai ser que nem Balaão. Vai chegar um momento em que a tua mula está indo numa direção
para te livrar da morte. Tu não entende, espanca a mula, porque tu é cabeçudo, não entende o trabalhar de Deus, quer fazer as coisas do teu jeito, não obedece a palavra. Aí o anjo está ali para te matar e a mula vai para o outro lado irmãos, tem momento que a gente tem que se encontrar com o anjo, tem momento que a gente tem que fazer que nem Jacó, entrar no val do Jaboque e falar: olha família, passa para o outro lado, passa o gado, passa a riqueza, passa tudo, porque esse momento é eu e Deus, não tem mais como fugir, irmã Ângela. É momento em que Deus quer nos levar à intimidade, e aí é onde as coisas começam a acontecer na nossa vida. Essa mulher, a história dela no final é de celebração. É o que nós estamos vivendo esse mês, celebração. Mas ela teve que passar por momentos de dificuldade. Ela teve que a prova passar na casa dela. Alguém bater na casa dela e dizer assim: olha, vão levar os teus filhos, para que ela tivesse uma reação. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Não espera a prova bater na tua porta dizendo: eu cheguei, para você tomar uma atitude de fé, para você mudar a tua vida, mudar a tua história. Não espera você passar pela prova para você buscar a direção correta. Busca agora, busca hoje, porque a tua família precisa de você, a tua família precisa do teu posicionamento, os teus filhos precisam do teu posicionamento. Entra agora, fecha a porta e fala assim: olha, não Senhor, o pouco que eu tenho aqui eu vou derramar sobre os meus filhos, o pouco que eu tenho aqui eu vou derramar sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre a minha casa, porque eu quero ver milagre de Deus. Quantos quer celebrar nessa noite? Eu quero te convidar, você que ouviu essa palavra, talvez você aí na live está nos ouvindo aí, e a tua casa está dessa maneira. Tentar atingir o teu filho, tentar atingir a tua casa, e os teus filhos estão prestes a ser levados pelo credor. Deus está dizendo para você hoje: vai até o profeta, vai até Jesus, vai até Deus, porque é Ele que vai dar a direção que você precisa para aquilo que está acontecendo dentro da tua casa. Talvez se você está aqui nessa noite dessa maneira: Senhor, muda, porque não dá mais, o ano está acabando, e as coisas que estão acontecendo na minha casa eu perdi o controle. O credor, que simboliza o diabo, está batendo na minha porta e tal, querendo levar minha família, está querendo ceifar minha vida, está querendo ceifar a minha comunhão, quer acabar com o meu relacionamento na minha casa. O meu casamento está abalado, Senhor. O inimigo está lá na porta esperando uma oportunidade para entrar, Senhor. Deus está dizendo assim: busca a direção do profeta, pede ajuda para ele nessa noite, porque ele vai entrar na tua casa, aleluia, e aquilo que tem dentro da tua vida ainda vai ser usado hoje, para que Deus opere o milagre. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, eu quero orar por você, porque eu sei que Deus ministrou essa palavra nos nossos corações, e tem pessoas aqui que não tem mais força, tem pessoas aqui que não tem mais direção, tem pessoas aqui que até, aleluia, se levanta um tempo, mas depois se prostra de novo. Deus está falando assim: hoje é dia de milagre na tua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor. Hoje é noite de posicionamento, queridos. Eu tenho 2 minutos para terminar a mensagem. Eu quero terminar convidando você aqui na frente, porque eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Eu quero orar pela tua casa nessa noite, porque o diabo não vai ceifar a tua família. Eu quero orar pelos teus filhos, eu quero orar por você. A Bíblia diz que o azeite estava na mão da mulher e não era na mão dos filhos. Os filhos foram participantes da bênção por causa do posicionamento dela. Talvez o teu marido não veio para a igreja hoje, mas Deus quer que você se posicione aqui hoje, porque o milagre vai acontecer através do teu posicionamento. Deus está dizendo assim: olha, o azeite está nas tuas mãos. Se é você que está aqui hoje, se é o filho e o pai ficou em casa, o azeite está na tua mão. Se é o marido que está aqui, a esposa não quer vir para a igreja, sempre dá uma desculpa, o azeite está nas tuas mãos. É você que vai derramar sobre ela quando chegar em casa. Ah, se a mulher está aqui, o marido não está, o azeite está nas tuas mãos. Deus vai usar você para derramar na vida dele quando chegar em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar, a equipe de louvor. Vai louvando bem baixinho aí, enquanto nós vamos orar. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos.
Fecha a porta para o mundo agora. Abre a porta para Jesus agora. Isso. Deixa o Espírito Santo inundar a tua alma. Deixa o Espírito Santo envolver você. Essa quarta-feira Deus marcou para mudar algo na tua vida, porque tu sabes que tu não tem aguentado mais o que tu tem vivido. Você quer celebrar também, mas você olha para dentro de você, você fala, não tenho motivos. Deus está falando, ainda tem um pouco aí dentro de alegria, ainda tem um pouco que você vai festejar, ainda tem. Aleluia. Adore ao Senhor. Abre o teu coração, irmãos. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Aleluia. Para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, estamos